O Rei Arthur não existiu. Quer dizer, pelo menos não do jeito que a gente imagina. Quando a gente fala de Rei Arthur, a primeira coisa que vem na cabeça da maior parte das pessoas são os grandes castelos, as guerras entre os cavaleiros usando aquelas armaduras pesadas. Mas só nessas duas coisas a gente já começa errado. Isso porque, historicamente, se o Rei Arthur tiver existido, ele deve ter habitado a Grã-Bretanha do século V, que foi a época que o Império Romano estava começando a deixar todas as suas terras do Ocidente, a chamada queda do Império Romano do Ocidente. Nessa época, quando eles começaram a ficar livres do domínio romano, eles começaram a ser atacados por outros povos vindos do continente europeu. Esses povos eram os anglo-saxões. E é nessa época que as primeiras lendas sobre o Rei Arthur começam a surgir. Nessas lendas ele era um guerreiro galês, que era um dos vários povos da Grã-Bretanha, que combatia não só os invasores anglo-saxões, como também diversos seres sobrenaturais, como dragões e outros seres do folclore daquela região. Mas quando foi que aquele Arthur, o grande herói bretão, se tornou o Rei Arthur que a gente conhece? Bem, isso aconteceu muito tempo depois, 700 anos depois daquilo, no século XII. O clérigo galês Geoffrey de Monmouth. O clérigo galês Geoffrey, ou Godofredo de Monmouth, escreveu o livro História dos Reis da Bretanha. Então o que ele fez? O Geoffrey ele pegou diversos relatos supostamente históricos e lendários dos povos bretões e tentou traçar uma história dos povos daquela região desde o Império Romano. E assim surgiu as primeiras histórias do Rei Arthur que nós conhecemos hoje em dia. Esse Rei Arthur nasceu na corte de Tintagel. Ele era casado com a rainha Guinevere, acompanhado pelos cavaleiros Kai, Gawain e Bedivere. Ele também enfrentou seu próprio sobrinho que tentou usurpar o trono Mordred. No fim foi mortalmente ferido e levado para a ilha de Avalon. E até hoje o povo da Grã-Bretanha espera seu glorioso retorno. Depois que Geoffrey de Monmouth escreveu esse livro, História dos Reis da Bretanha, todos os outros escritores do século XII começaram a usar esse livro como base para escrever histórias de cavalaria. Então foi criada uma espécie de universo expandido do Rei Arthur, porque cada autor ia criando sua própria história, ia aumentando, criando novos personagens, criando novos temas. Por exemplo, nesse primeiro livro do Geoffrey de Monmouth, ele não fala da Tábua Redonda, isso só veio surgir em histórias subsequentes. Outra coisa que surgiu também foi a temática do Rei Arthur tirando a Espada da Pedra, que é a imagem mais conhecida do Rei Arthur que nós temos hoje em dia. Isso só foi criado depois. Só que outro autor que veio depois achou que essa história de tirar a Espada da Pedra não combinava com o Rei Arthur, então fez ele receber a espada de uma dama que vivia no lago, que é outra imagem do Rei Arthur muito conhecida hoje em dia. E é no meio dessa confusão toda de diversos escritores do século XII escrevendo histórias de cavalaria sobre o Rei Arthur que aparece o Chrétien de Troyes. Ele era um escritor francês, uma de suas maiores contribuições para essa mitologia, o universo expandido do Rei Arthur, foi a criação do personagem Lancelot e também a temática da procura dos cavaleiros pelo Santo Graal. O Santo Graal apareceu pela primeira vez na história Perceval, ou o Conto do Graal, que foi o primeiro conto de cavalaria que eu li que acabou me dando a ideia de fazer esse vídeo falando sobre tudo isso. Isso porque enquanto eu lia e pesquisava, eu ia descobrindo que essa história possui diversos anacronismos, que são aquelas coisas que eu falei no começo do vídeo, coisas que não pertencem àquela época. O Chrétien de Troyes e esses outros escritores, como o Geoffrey, eles eram escritores do século XII, escrevendo uma história do século V, mas eles não podiam evitar e acabavam colocando em suas histórias coisas que não existiam no século V, coisas que eram da sua própria época. Isso são os anacronismos. Um exemplo de anacronismo são os próprios códigos de cavalaria, tão presentes nessas histórias de cavalaria. Porque o conceito de ideais de cavalaria, de que os cavaleiros eles devem proteger os fracos e oprimidos, eles devem sempre servir a igreja, eles devem buscar a justiça e preservar a paz. Esses ideais só se popularizaram no século XII. No século V não tinha nada disso. Eles eram um povo que, pelos próprios romanos, eles eram chamados povos bárbaros. Os grandes castelos de pedra, onde os reis se reuniam com seus cavaleiros, isso era coisa do século XII. A mesma coisa, aquelas armaduras pesadas de placas de metal, também era uma coisa mais comum no século XII. No século V, as fortificações deles provavelmente eram feitas de madeira, porque as fortificações de pedra que existiam naquele período eram algumas fortificações que os romanos tinham deixado para trás, que eles acabaram adaptando e dando outros usos, mas não eram castelos imponentes de pedra. A mesma coisa as armaduras, eles não usavam armaduras pesadas de metal. Provavelmente eles usavam metalurgia bem simples para aquela época. Eu acabei percebendo que é como se Perceval e todas as outras histórias de cavalaria fossem fanfics. Vamos nos colocar no lugar daqueles escritores do século XII. Vamos supor que nós, hoje, em 2018, nós queremos escrever uma história que se passa 700 anos atrás.
700 anos atrás estaríamos no século XIV. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Nós devemos pesquisar todo o contexto histórico daquela época, o que eles vestiam, o que eles faziam no dia a dia, o que eles comiam, para deixar a história cada vez mais verossímil. No século XII, a única fonte histórica que eles tinham para retirar era a História dos Reis da Bretanha, escrito pelo Geoffrey de Monmouth, que hoje em dia a gente sabe que ele não é 100% histórico, existem também diversos anacronismos na história dele, porque ele se baseou em diversos relatos orais que acabam sendo corrompidos com o passar do tempo. Então esses escritores do século XII, quando eles iam escrever suas histórias de cavalaria sobre o rei Arthur, eles colocavam dentro dessas histórias os seus ideais, aquilo que eles achavam que seriam os guerreiros, os soldados ideais. Eles colocavam muito do que era a vida deles naquelas histórias antigas, naquelas histórias em que as coisas que fazem sentido para a vida deles no século XII não faziam sentido no século V. Da mesma maneira que as fanfics atuais são um ambiente imaginário para os jovens, em que eles se inserem. Existem diversos tipos de fanfic que são produzidos hoje em dia. Mas normalmente essas fanfics são fanfics de realização de desejos daqueles adolescentes que as escrevem. Então você vai ter fanfics em que os próprios autores vão se inserir na história para poder ter contato com aquele mundo, sei lá, de livros de Harry Potter, por exemplo. Ou então vão escrever uma história em que eles vão para a sua escola no ensino médio e encontram o seu ídolo de K-pop preferido, eu não sei. Sempre são inserções que acabam falando mais sobre o autor da história do que aquele período ou aquele local que está retratando ali. E embora de certa maneira isso possa ser considerada uma espécie de falha, eu não concordo, porque da mesma maneira que essas histórias do século XII elas não retratavam com fidelidade o século V, elas servem para hoje em dia nós sabermos como funcionava a sociedade no século XII. Quando esses escritores do século XII escreviam histórias sobre o passado, eles acabavam escrevendo sobre o seu presente, que hoje em dia é o passado. Pra gente isso é um pouco confuso. Mas graças a essas histórias, hoje nós conseguimos estudar o passado. E talvez no futuro, eu não sei, agora talvez eu esteja dando um tiro muito longe no escuro, mas talvez no futuro os historiadores e estudiosos da literatura acabem usando esses textos de jovens, de fanfic, para saber como era a nossa sociedade hoje em dia. Há uma estimativa de que provavelmente no século XII apenas 3% da população da Europa era alfabetizada. Isso em sua grande parte eram os membros do clero e uma pequena parte da nobreza. E dentre esses 3% de pessoas alfabetizadas com capacidade de escrever histórias, tinham aquelas pessoas que realmente tinham a inspiração, a vontade de contar história. Hoje em dia aproximadamente 86% da população mundial é alfabetizada. Com isso, o número de pessoas que sentem vontade de contar histórias, escrever coisas, criar suas fanfics ou histórias originais, aumentou incrivelmente. Então você tem 1 turbilhão de histórias sendo criadas e sendo publicadas na internet todos os dias. E nessas histórias os jovens colocam seus sonhos, suas expectativas, da mesma maneira que os escritores do século XII colocavam como eles queriam que fosse a sociedade, como eles queriam que fosse o comportamento dos cavaleiros e tudo mais. Só queria, para finalizar, frisar que eu não sou historiador, também não sou formado em literatura, e eu posso ter falado muita besteira aqui, mas por isso que provavelmente vai ter comentários embaixo para você falar, não, você tá errado, e aí eu vou falar por que eu tô errado, e você vai falar sua justificativa. E aí é possível criar esse diálogo em que todo mundo vai acabar aprendendo um pouco mais sobre essas histórias de mais de 1000 anos atrás, e talvez também sobre as fanfics que podem ser importantes daqui a 1000 anos no futuro. Enfim, é isso. Sobe os créditos, desliga o VHS.